Olá! Bem, hoje temos aqui um material interessante, fontes bem variadas, na verdade. Vamos explorar o empoderamento feminino, mas por, assim, dois caminhos diferentes. Uhum. Primeiro, como é que a força interior pode ser desenvolvida, especialmente com artes marciais, olhando para estudos e relatos. E depois damos uma olhada rápida em diferenças de gênero nos gastos, como um exemplo de pressões externas. Certo. A ideia é tirar o sumo disso tudo, né? Ver o que cada fonte nos diz. Exato. Então, para começar, essa ligação entre praticar artes marciais e o aumento da autoestima nas mulheres. As fontes que temos, como o estúdio do Guthrie lá de 97 e outras mais recentes, parecem tipo concordar nisso. Sim, e o fascinante é perceber o porquê disso, né? O que as fontes indicam é que aquele ambiente do treino que é controlado, onde se aprende uma técnica, se superam desafios, tanto físicos como mentais. Uhum. E se ganha domínio sobre o próprio corpo, isso funciona como bem, um impulsionador muito forte para a autoconfiança. Não é só aprender a lutar, então. Não, de todo. É sobre desenvolver competência, superar limites pessoais e, claro, isso também mexe com aqueles estereótipos antigos, né? Do que é atividade de menina ou de menino. E olha, os detalhes que as fontes trazem são muito, muito reveladores. O estudo do Guthrie que mencionaste, Sim. ele não só viu um aumento geral na autoestima das praticantes de karatê, como também notou melhorias em participantes que já tinham, tipo, historial de trauma ou mesmo distúrbios alimentares. Pois é, isso mostra um potencial terapêutico, de certa forma, que é notável mesmo. E Bastante. a gente vê isso repetido em histórias mais atuais, como a daquela jovem atleta, a Sheila Souza, campeã de jiu-jitsu lá de Goiás. Sim, é de 16 anos. Exato. A frase dela, onde o corpo cansa, a mente descansa. Acho que capta muito bem esse benefício que vai além do físico, sabe? O lado mental, emocional. Faz sentido. E outra fonte até menciona algo mais direto, tipo, a experiência de sofrer assédio na rua como um gatilho para querer aprender autodefesa. O que sublinha a relevância prática, né, no dia a dia. Sem dúvida. Mas essa confiança, ela fica só ali no tatame, no ginásio, ou vai para além disso? Olha, as fontes sugerem que vai além, sim. Um ponto que aparece bastante é como essas competências são transferidas. Falamos de resiliência emocional, maior consciência do corpo e até o desenvolvimento de capacidades socioemocionais. Tipo o quê, por exemplo? Autocontrole, disciplina, saber gerir emoções, relações interpessoais. E autodefesa em si, como uma das fontes descreve bem, não é só resposta física. Envolve também reflexos mais rápidos, pensamento estratégico e até saber avaliar um risco, decidir quando é melhor recuar. Entendo. E tem o lado da comunidade também, né? Hum. Várias fontes falam disso. Muito importante. A formação daquelas redes de apoio entre as mulheres nos treinos. Cria-se ali um espaço de encorajamento mútuo, que é fundamental. E iniciativas como aquele programa Empoderadas, da Érica Paes. Sim, que usa o jiu-jitsu para a prevenção da violência e ainda oferece apoio em várias áreas, né? Social, jurídico, psicológico. Exato, mostra essa abordagem mais completa e integral. É um crescimento que fortalece a pessoa por dentro, de uma forma global. Troy. Mas como disseste, o empoderamento também é sobre navegar o mundo lá fora. E aí as fontes trouxeram uma perspectiva diferente. Uhum. Agora sobre dinâmicas de género, mas focada em padrões de consumo, como um exemplo dessas influências externas. Certo. Temos uma análise que uma das fontes discute sobre dados do US Bureau of Labor Statistics de 2021. E são dados específicos sobre gastos de homens e mulheres indígenas nos Estados Unidos. Sim, eu vi esses números. Indicavam que as mulheres naquele grupo específico e naquele ano gastavam proporcionalmente mais em certas coisas. Exatamente. Os dados apresentados mostravam que elas gastavam mais em vestuário e serviços relacionados, tipo 1,73% do total das despesas delas, contra 0,97% dos homens. E também em cuidados pessoais, a diferença era ainda maior, quase 2,5 vezes mais, né? 1,53% para elas e 0,62% para eles. Pois é, esses números assim isolados sugerem padrões de consumo distintos. É importante dizer que a fonte que analisa estes dados específicos, ela associa isso a discussões maiores sobre padrões sociais e até aquele conceito de pink tax. A ideia de que produtos parecidos custam mais se forem para mulheres. Exato.
Apresentamos isto como a interpretação que a fonte dá, sabe? É um exemplo de como fatores econômicos, sociais, podem talvez refletir certas dinâmicas de gênero, sem tomar partido, claro, apenas reportando o que a fonte diz. Ok, então resumindo o que vimos hoje. Por um lado, temos evidências bem fortes do potencial transformador das artes marciais, como o jiu-jitsu, para a autoconfiança, a resiliência, o sentido de comunidade entre mulheres e meninas. Sem dúvida. E, por outro lado, um exemplo mais externo, através de dados de consumo específicos, de que como certos padrões podem refletir dinâmicas sociais e económicas ligadas ao género. Exato. E talvez fique aqui uma reflexão final para quem nos ouve, considerando essa força interior, essa disciplina mental, essa autoconfiança que as fontes indicam que podem vir das artes marciais. Sim. Como é que essa capacitação interna, essa força que vem de dentro, poderia interagir ou até influenciar a forma como as pessoas lidam com as pressões que vêm de fora, sejam elas sociais, de consumo ou até financeiras? Será que a disciplina do jiu-jitsu, por exemplo, ajuda a gerir outras áreas da vida? Fica a questão.